Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. Hoje eu tenho uma missão que eu quero fazer uma espécie de uma retrospectiva e eu vou explicar por quê. O nosso primeiro episódio foi um episódio que a gente falou muito de alimentação, né? A sua especialidade, né? O Mindful Eating. E para todo mundo que estava aqui no estúdio, para mim, para o pessoal que estava aqui da produção, foi muito impactante, assim, né? Eu acho que eu já mencionei, eu perdi 7 quilos depois daquele episódio. Depois de uns meses, eu esqueci o que a gente conversou, eu ganhei esses 7 quilos de volta, mas eu perdi. E aí, ontem, uma paciente minha falou assim, putz, eu assisti aquele episódio do podcast que tem aquela moça que fala sobre alimentação e as emoções. Não consegui me conectar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assisti de novo o podcast e falei, não, acho que a gente precisa falar desse assunto de novo. É comum isso, velho? Você começa a falar desse assunto, assim, que vai ligando o mundo mental e o hábito alimentar, e aí putz, não, para mim parece que não conectou, não fez sentido isso para mim. Então, estou aqui refletindo sobre esse não conectar, né? Então, esse não conectar eu não compreendi porque é um assunto novo, é uma abordagem diferente, ou na verdade pode pegar tão fundo essa questão que eu me fecho para não acessar o que pode surgir a partir dessa relação muito intrínseca, indissociável, que é falar de alimentação, falar de emoção, falar de como nós somos. Acho que o impacto causado inicialmente aqui, na primeira conversa, né, e eu até recebi uma mensagem via Instagram de uma pessoa desse primeiro episódio, é uma pessoa que treina, um atleta, e que falou assim que ele vai para academia ouvindo, né, o podcast, e queria se aprofundar, queria entender mais sobre esse assunto. Então, a alimentação, ela é algo que faz parte da nossa vida. Só que eu posso olhar a alimentação de uma forma muito pequena, muito restrita, ou eu posso ampliar este olhar para tudo que, na verdade, ela representa, tudo que ela pode impactar. E aí existe um mundo de possibilidades e o quanto a gente se permite tocar por esse assunto. Eu vou dizer particularmente que durante muitos anos a minha visão da nutrição ela era muito tecnicista, muito focada na doença, no nutriente, dentro de uma formação muito cartesiana. E quando me falavam também algo um pouquinho fora disso, eu achava bobagem, porque assim, tá viajando. E eu acho que talvez a sensação dessa pessoa que me comentou foi um pouco essa, assim, né? Putz, não, isso... Que é uma coisa assim, mais pragmática. Então, eu devo confessar que por muitos anos eu não estava nem um pouco aberta, né? E era aquilo, né? Aquele quadradinho. E aí, assim, resgatando, na verdade, o que me fez ir para a nutrição, não é isso que eu fiz durante uma boa parte da minha carreira acadêmica e de profissão. Mas era o que era, né? Como estava sendo orientado, até que eu parei e falei assim, não, acho que não é isso. E aí comecei a experimentar em mim
é essa possibilidade de ir além, de permitir que a partir da alimentação, que é algo que a gente faz todos os dias, possa nos permitir um aprendizado constante, que pode trazer muitas novidades, mas só se eu estiver disponível, se eu estiver aberta. Então, quando assim, é difícil pensar na alimentação e emoção, é só a gente tentar fazer um exercício na nossa vida. Quando você lembra de uma comida, uma tradição de família, todo mundo tem a sua. Que comida, por exemplo, marcou sua infância, marcou a sua adolescência? Deixa eu pensar. O que me veio na cabeça agora, né? Um frango crocante, assim, que não é bem empanado, assim, é uma coisa que faz no forno que fica crocante. Eu não sei como é que é feito, não, mas é um... Mas era algo que muitas vezes estava presente na mesa. Você me induziu, porque aí você começa a conversar assim e você tem um jeito maternal. Eu lembrei da minha mãe, então isso é um prato da minha mãe. Então, já respondeu a primeira pergunta. Você me Como deu que golpe, tá né? longe? Você me deu o golpe. Mas não tem que convencer eu, não. Tem que convencer quem tá achando isso. Mas na verdade nem quero te convencer. A gente tá aqui pra gente explorar junto com vocês que estão aí. Então eu só fiz uma pergunta, que é a pergunta que vai pra vocês. Isso. Qual que é a pergunta? Uma comida que te marcou, uma comida que você tenha da sua infância. A gente já acabou, ele acabou de responder, mas vocês podem olhar aí pra vocês. Vou escolher uma outra que não tem nada emocional. Peraí. Vai ter! Vai ter! Ou que seja uma boa emoção ou uma emoção ruim, a gente não tem como dissociar. Pavê de chocolate. Né? Que é assim, quem fazia? Como fazia? Em que momentos da vida aparecia? Como é que eu me sentia? Então, assim, é muito natural. Talvez a gente não pare, né? Nessa nossa correria do dia a dia, a gente não pare muito para refletir sobre. A gente só come. E tá gostoso e perfeito, tô alimentado. Mas este significado, então, assim, só de trazer uma lembrança, quanta coisa isso suscita. Então, não dá para eu separar a alimentação de emoção. Da mesma forma que justifica, em parte, por que quando se fala em nutricionista, a primeira coisa que vem à mente é, vai me dar uma dieta, eu vou perder a possibilidade de comer aquilo que eu gosto. E eu acho que assim, quando a pessoa pensa em nutricionista, ela está pensando em perder peso normalmente. É uma grande demanda. É uma grande demanda. Tem outra demanda que é o contrário, ganhar massa magra, né? Ficar forte, não sei o quê, que é uma demanda menor, mas no geral é a perda de peso. É um emagrecedor, né? E aí eu fico com essa cabeça da pessoa que quer perder peso, quero procurar um nutricionista para perder peso. Esse é meu foco com a alimentação agora. E aí a gente começa a falar de emoção, parece que a gente está desviando, né? Só parece. Só parece, porque na verdade, o que faz a gente sair? Lógico, ela é multifatorial. Mas o que faz muito a gente comer aquilo que a gente não precisa? Porque a gente brinca assim, tirando, né, e isso é mais ou menos 5%, as pessoas, elas ganham peso, tirando essa condição de uma doença realmente que possa levar a isso, de origem alimentar.
Então, por que que eu ganho peso? Por que que o meu corpo está armazenando gordura? Porque eu estou comendo mais do que eu preciso. Mas a gente só come o que a gente precisa para poder tá em pé, poder trabalhar, ter energia? Não. A gente come por prazer também. Esse é um prazer simples. E quando a gente fala de ter um prazer simples, é natural que eu vá buscar prazer no meu momento de estresse, no meu momento de ansiedade, também para celebrar. Olha quanta emoção a gente está colocando na decisão de comer. Eu vou comer porque eu estou feliz, eu preciso celebrar. Eu vou comer porque eu estou triste. E aí, a comida, ela, de alguma maneira, permite com que eu anestesie os pensamentos. Não quero pensar nessas coisas ruins. Ela também anestesia o corpo, porque me traz esse conforto. Acalenta o coração. Então, este comer além do que eu necessito, ele está muito motivado pela minha emoção e normalmente pela minha dificuldade de lidar com aquilo que é difícil. A gente tem poucas estatísticas sobre isso, mas na verdade é um refúgio seguro que eu tenho à disposição. Faz parte da nossa vida comer. E aí eu tô triste, eu posso buscar algo que me acalente de alguma forma. Eu não tô comendo porque eu tenho sinais físicos de fome, então meu estômago não está roncando, eu não tô sentindo fraqueza, mas eu tô buscando preencher algo. Às vezes é um vazio que eu nem sei exatamente, muitas vezes, por que surgiu, mas na dúvida, né? E aí eu lembro algumas vezes na minha infância, da minha mãe às vezes fazer esse comentário, falou, nossa, hoje nada me satisfaz. Ela estava indiretamente falando de algum vazio, de alguma sensação desconfortável que ela tinha e que ela, como qualquer pessoa, quer se livrar dessa sensação. Ou como, por exemplo, eu ouvi de uma paciente, né? Quando ela fica assim ansiosa, alguma coisa ruim, parece que ela tem uma coisa assim na garganta. Aí o que ela faz para aliviar? Come, né? Porque enquanto engole, pelo menos momentaneamente, melhora essa sensação que ela tem. Então, é uma maneira de eu desviar daquilo que não tá legal e que eu também não quero entrar muito em contato. Eu quero que isso se dissipe, né? A vontade do se sentir bem. E você acha, Maria, que vai fazer essa associação aqui, a gente aqui conversando sobre isso, fazendo essa associação, pode dar um certo medo nas pessoas, assim? Putz, eu vou perder esse refúgio? Muito, muito. Porque você sabe que eu fiquei refletindo muito sobre aquele episódio que a gente fez. Esse primeiro episódio falando, né? Sobre a questão da comida, quando você, né, falou de que a sua esposa fazia o prato e eu fiquei... E se pudesse, eu pedia para me dar na boca. Então, eu fiquei refletindo muito. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Então, o que está por trás desse desejo de ser servido, de ser alimentado? Quem é a nossa primeira fonte de nutrição na vida? Quem é?
né? Desde o útero materno. Uhum. Então, assim, a gente às vezes não consegue se conectar e a Chique a nossa amiga que trabalha conosco, ela fala, é muito assustador. É muito assustador. Então, se você, assim, tá se sentindo dessa forma, é super natural, porque a gente tá tocando a alma. A gente tá tocando muito além. Mas a partir do alimento, o alimento é esse veículo. E eu vou dizer assim, é uma conversa que mexe mesmo, né? Parece que você fala assim, não, tudo bem, mas eu não quero perder isso. Exato. Da mesma forma que quando, por exemplo, as pessoas, assim, estão doentes, elas querem mais que a alimentação seja tudo aquilo que elas gostam de comer como uma fonte de cuidado. A resistência, por exemplo, às vezes de ir ao nutricionista, ela vem desse medo, o medo de que a única coisa, por exemplo, que me resta é comer. Às vezes as coisas estão dando tão errado, eu estou me sentindo tão mal, que a comida ainda é algo que me faz feliz, que me dá momentos, por exemplo, prazerosos. E aí você vai mexer justamente com isso. Tô te fazendo essa pergunta, Verinha. Me Não, não. Né? Da mesma forma que você falou em alguns episódios anteriores, que uma pessoa que está, por exemplo, mais ansiosa ou com depressão, não é o momento que ela vai mudar estilo de vida, que a gente vai ficar trazendo um monte de tarefas para ela. Como é que eu vou tirar? E é por isso que eu gosto dessa abordagem não dieta. Uhum. Porque o momento, às vezes, né, falando de saúde mental, é tão delicado que é preciso ter essa sensibilidade das fases, do que é possível naquele momento, viável, e que o paciente, por exemplo, se sinta confortável de assumir como compromisso, não comigo, não com a Vera, mas o compromisso com ele, com a saúde dele. Então, nesse sentido, o profissional ele está ali para poder tutorar, mostrar opções, e esse tem sido um grande aprendizado com pacientes mais graves, de segurar a ansiedade do que eu gostaria de ofertar, para ficar numa conduta, né, dar um passo atrás para perceber o que ele quer e se ele quer fazer algo a respeito. Porque às vezes eu preciso, como a gente já mencionou, o próprio corpo, às vezes ter este formato, é uma maneira até de manter a sanidade, de manter a psique. Eu não posso mudar bruscamente, porque senão vou perder esse eixo. Às vezes, essa mudança, ela também precisa respeitar alguns limites. Então, eu brinco. Quando as pessoas, às vezes, assim, começam a aplicar, por exemplo, Mindful Eating, e aí elas falam que ou reduziram peso, ou diminuíram muito o que elas estavam comendo, agora elas não conseguem respeitar mais o corpo, de terminar a refeição e não tá sentindo dor e tá se sentindo disposta. Normalmente eu faço a pergunta, você tá sofrendo com isso? Porque não é para sofrer. Tem que ser algo natural. Maria, no pain, no gain. Não, não. A gente já caminhou muito na dor, no medo, e esses não são bons motivadores a médio e a longo prazo. Então, assim, se tá doendo, se tá sofrido, então não é o caminho. A gente tem que encontrar uma outra forma para que isso seja mais natural.
É lógico que, assim, não existe milagre. Então, para a pessoa, por exemplo, que... Não é milagre, é Atlético Mineiro. Não é milagre. Então, assim, se de repente, né, a pessoa assim, eu não me conectei, não me conectei por quê? Eu estava esperando algumas dicas de ouro, de como, por exemplo, emagrecer, come isso, deixa de comer aquilo, ou... Não, o jeito que eu vendi o episódio foi assim, como emagrecer sem fazer dieta. Então, como emagrecer sem fazer dieta, né? Uai, meu Deus. Marketing, né? Uma boa forma, né? Uma boa forma. Se vira, velho. Uma boa forma seria... no sentido estrito da palavra, dieta não é o que a gente teme. Dieta é o estilo de vida. Uhum. Mas, pensando nas pessoas assim, você não vai tirar o que eu gosto? Não vou tirar. Você só tem que prestar atenção, saborear o que você for comer para respeitar o seu corpo. Se você estiver atento, se você despertar os seus sentidos e na hora de comer, você só comer, algo já vai mudar. Peraí, tem que fazer o quê? Prestar atenção. Prestar atenção no seu corpo, nos seus sinais internos. Na hora de comer, você só come. Não pode ver podcast Mente Zen. Nessa hora, não. Não. Nessa hora, não. Vai ouvir em outro horário, antes de dormir, ou indo para o trabalho, né? Porque a gente pode estar no metrô, no ônibus, ou dirigindo, que já está mesmo no automático, então ouve Mente Zen. Mas pode fazer uma coisa. Eu vou copiar o Carlos, você que está aí no fundo. Tem uma banda que eu gosto, que o baixista é ótimo, assim, que chama Wolfpack. Wolfpack é um pessoal lá de Michigan, dos Estados Unidos. E aí eles lançaram uma banda independente, eles não têm gravadora nem nada. E quando eles iam fazer a primeira turnê, eles lançaram um álbum, 11 músicas, as 11 músicas de silêncio. E eles falaram pro público que eles já tinham em mídia social, pessoal, fica ouvindo aí no Spotify enquanto vocês estão dormindo, pra gente ganhar uma grana e fazer o tour. Aí eles ganharam em 24 horas $30 mil, sei lá, e fizeram a primeira turnê deles. Então, você não assiste Mente Zen enquanto você está almoçando, mas coloca no celular lá, deixa tocando, deixa o celular longe, que aí já vai contando visualização, né, Diego? Boa. Aí eu vi uma entrevista do Jack Stratton, que é o líder dessa banda, e aí o cara, num jornal ao vivo, assim, perguntou para ele, e aí o que aconteceu? O Spotify deixou? Ele falou, não, no dia seguinte o Spotify derrubou o nosso álbum, alegando a cláusula de que o artista não pode ganhar dinheiro. Então, velho, então não pode mexer no WhatsApp. Porque, na verdade, quando a gente não pode conversar? Na verdade, a gente não tem alimentação só como uma forma de repor energia. E um dos aspectos importantes que está no nosso guia alimentar é a ideia de não ficarmos isolados. Tá. Então, comer compartilha. E aí, isso gera muita discussão e confusão, porque se, ao mesmo tempo, eu estou falando que é prestar atenção, como é que eu vou estar com uma pessoa, conversando com ela e prestar atenção no que eu estou comendo? De fato, o que a gente vai precisar é trabalhar com aquela atenção flutuante, né? Então... Você já almoçou com meu pai, Verinha? Almoçar não, mas o café ele da fica manhã... pedindo coisa o tempo inteiro. Café da manhã. Café da manhã. Ele fica pedindo coisa o tempo inteiro, enquanto está almoçando. E aí é um treino poder fazer essa alteração. Pai, te amo. Essa alteração de foco atencional. Porque é lógico, né? Então, se eu estou conversando com alguém, para que eu não faça feio, de repente, não responda uma pergunta ou responda completamente diferente porque eu não estava lá, eu vou ter que levar atenção
para esse momento de conversa. Mas se estamos almoçando, se estamos jantando, em um outro momento vai ter que parar para poder segurar o garfo e se alimentar. E nesse momento eu poderia me dedicar, porque a gente também não precisa, não consegue, não deve estar o tempo inteiro prestando atenção em tudo. Então, se eu tivesse, por exemplo, sem ninguém, a gente poderia pensar, então aí você vai conseguir prestar mais atenção no que você está comendo? Sim e não. Porque para me distrair, né, porque a grande questão de estar atento é evitar distratores. Eu posso pensar que se eu estiver com outras pessoas é muito difícil porque elas me distraem, eu me engajo na conversa e já nem percebo mais o que eu estou comendo, eu estou agindo mecanicamente. Mas será que a gente, ao comer, por exemplo, sozinho, a gente também não está distraído com alguma coisa? Uhum. Mesmo que eu não esteja com o celular, mesmo que eu não esteja assistindo televisão, existe um distrator potente, sempre, sempre disponível. Coca-Cola. Que oferece, assim, muitas atrações, diversas atrações, que é a nossa mente. Ela produz histórias, milhares de pensamentos. Então eu posso estar aqui sozinha almoçando e eu estou aqui, distraída nas histórias que ela me conta, nos devaneios, nas divagações naturais da mente. Então, sim, pode ser desafiador um grupo de pessoas estar atento? Pode. Mas estar sozinho também não me garante. Eu preciso ter essa intenção, tanto sozinha quanto acompanhada de, pelo menos de vez em quando, eu vou fazer uma checagem. Eu vou poder tentar perceber aquilo que eu estou comendo, o sabor que tem, como é que está meu estômago, né? Que já recebeu metade, por exemplo, aqui da refeição no prato. Como é que eu estou me sentindo? Será que é suficiente? Está tão gostoso quanto quando eu iniciei? Então, de vez em quando, eu posso trazer para mim mesma essa intenção de fazer uma checagem, de estar atenta a mim, aos meus sinais, para poder me perceber melhor e, na verdade, responder de fato às necessidades que o meu corpo tem. Se eu estiver distraído com o que quer que seja, a tendência é que eu coma muito mais, muito além do que eu necessito. Então, às vezes, a expectativa é trazer uma fórmula mágica, dar uma prescrição, segue isso, que aí você vai emagrecer. E dependendo do que for colocado, né, porque papel aceita tudo, é possível que a pessoa ela perca peso. E a pergunta e é o que os artigos científicos falam, quanto tempo? Quanto tempo eu sustento, às vezes, um modo de me alimentar completamente diferente do que eu tenho, radicalmente oposto, e que, na maioria das vezes, não me satisfaz. Não me dá nenhum prazer. Quanto tempo eu sustento? Essa é a maior questão em saúde. Não é nem emagrecer de fato, porque aí ideias mirabolantes, fórmulas e etc., podem fazer com que isso ocorra, mas a qual preço? Quanto de massa magra, de musculatura eu vou queimar? Às vezes, por qual objetivo? Qual é a minha motivação? A minha motivação é que eu tenha uma imagem que eu imagino que seja aquela que as pessoas querem que eu tenha para ser aceito. Um atleta muitas vezes vai, por exemplo, comer batata doce, filé de frango grelhado e não sei quantos ovos no omelete com clara, porque ele tem um objetivo definido lá na massa magra. Então,
seguindo estritamente, né, as palavras de Hipócrates, faz do alimento teu medicamento. O medicamento precisa ser gostoso? Você engole, não é? Uhum. Aí eu transformo a alimentação nisso. Uhum. Mas a gente acabou de ver nesse nosso início de conversa que a alimentação ela é muito mais. Então, quais as memórias afetivas que a gente tem do alimento? Quantas situações o alimento não permeou? Que decisões, por exemplo, importantes profissionalmente? Quais foram os almoços e os jantares em que decisões difíceis e às vezes também muito importantes foram tomadas? Porque enquanto a gente conversa, enquanto a gente discute, a gente vai intercalando com esse comer, que vai temperando, que vai permitindo que algumas coisas, às vezes, que são mais complexas, elas possam ser engolidas, ser aceitas. É um olhar sobre o nosso comportamento, porque a gente às vezes conhece o outro, mas a gente se desconhece, a gente não se percebe. E é tão assustador porque no alimento a gente se pega nos nossos padrões. Como assim? Como assim? Então vamos pensar. Quem sou eu em relação à alimentação? Eu normalmente me abro para experimentar alimentos novos, diferentes, ou eu tenho um grupo ali de alimentos, de pratos, e toda vez que me oferecem algo diferente, eu tenho uma certa resistência. Será que, dentro do simbolismo da alimentação, será que essa minha resistência ao novo só acontece com a alimentação? Ou eu também tenho dificuldade de encontrar pessoas novas, de me abrir para conhecer pessoas diferentes? Será que eu vou para a cozinha e me permito, por exemplo, inventar o prato, abrir a geladeira, ver o que tem, e aí eu invento alguma coisa da cabeça na hora, não tem receita, não tem medida, eu vou lá misturando e tentando acertar, então, quanto eu sou flexível? Ou eu só faço se abrir meu caderninho, abrir a internet, olhar lá, ver quantas gramas, quantas colheres, porque eu tenho medo de me arriscar, que a receita dê errado. Será que eu só tenho medo de me arriscar na receita, e aí ninguém vai comer? Ou eu também não me arrisco no dia a dia para situações que eu não domino, que eu não enxergo. Como é que é minha cozinha? A minha cozinha, ela é organizada, eu começo a fazer tudo, já ponho tudo o que eu preciso. Como é a minha vida? Atualmente, os congressos, alguns congressos de medicina têm trazido o tema Culinary Medicine. O médico na cozinha. O quanto a cozinha, ela é laboratório. Laboratório de expressões, laboratório do sentir, sentir aromas, sentir temperaturas, sentir texturas. Terapia. Se eu me dedicar como atividade manual, se eu me dedicar ao que eu estou fazendo, então perceber o corte. Como que eu faço? Eu estou prestando atenção, eu mudo os cortes, eu tenho criatividade, eu faço sempre do mesmo jeito. Quantas informações, se a gente, por exemplo, realmente estiver atento e aberto, a gente tem um caminho de se conhecer. É um caminho para o autoconhecimento, ao mesmo tempo que pode ser esse caminho de
carinho, de autocuidado. Porque é o que essencialmente a alimentação ela é na nossa vida. E essa experiência de prestar atenção no processo de se alimentar, ela traz esse autocuidado? E eu faço essa pergunta porque no fundo é uma mudança de hábito, né? E toda mudança de hábito tem um gasto de energia. E prestar atenção em todos esses detalhes não é cansativo? Sim, quando a gente sai do automático, eu gasto energia. Isso, prestar atenção não é casual, ele é intencional. E se eu quiser fazer tudo de uma vez, isso vai me esgotar, com certeza. De novo, por isso assim, a gente só sofre o necessário. A gente não precisa sofrer além disso. Então, junto com esse convite para prestar atenção, precisa vir a leveza, a curiosidade de explorar. Às vezes, para hoje vai ser só assim, só vou prestar atenção nos cheiros. Quantos cheiros tem na minha cozinha? Ou a minha cozinha não tem cheiro? Porque eu não preparo nada, eu só aqueço. E como? Dar conta de todas essas observações, né, desse monitoramento mais aberto, me custa. Mas eu posso trazer o foco para uma coisa, escolher. Então, sentir. Vou sentir, por exemplo, as diferentes texturas de cada alimento que eu vou pegar para picar, para olhar a transformação. Olha quanto simbolismo, né? Então, a gente pega o alimento que é mais rígido, cru, aí eu coloco, né? A civilização começou com fogo. E aí, eu coloco na panela. À medida que ele se expõe a mais altas temperaturas, muda a textura, muda o sabor, muda a aparência, muda a cor. Da mesma forma que cada um de nós. Não é o fogo da panela, mas é o fogo da vida. As situações que a gente atravessa, as pessoas que fazem parte da nossa jornada, de alguma maneira nos influenciam. Da mesma forma que os ingredientes que eu vou colocando e que vão mudando o aspecto e vão mudando o sabor. Vou pôr orégano, vou pôr tomilho, vou pôr salsa. Esses ingredientes, como as pessoas que nos cercam, vão de alguma maneira influenciando muito sobre quem nós somos, nos compondo, nos construindo um pouquinho a cada dia. A cada dia nós acabamos nos modificando, nós acordamos e vamos dormir com alguma bagagem do que aquele dia nos trouxe, do que nós ouvimos, do que nós assistimos, das interações que nós tivemos. Não é um pouco o que acontece, por exemplo, dentro da cozinha, que eu vou transformando, né? Então, assim, deu ruim. Fiz alguma coisa que não devia, o prato desandou. E aí a gente quer salvar. E aí vai, acrescenta, põe uma outra coisa, mexe um pouco mais. Não é um pouco o que a gente faz também nas nossas relações. Às vezes existem dificuldades e a gente vai tentando alternativas para salvar. Para salvar, às vezes, aquele relacionamento, para salvar uma amizade. Esse tem sido um caminho que, a partir dessas outras abordagens,
eu e as pessoas que eu tenho oportunidade de acompanhar, vimos trilhando. De expandir este olhar. Como é que você falou da outra vez? Da vida para o prato, do prato para a vida, é isso? Exatamente. Que é o que faz bastante sentido dentro de uma abordagem que não é prescritiva, que tenta olhar para o indivíduo como um todo, como um conjunto de sistemas integrados, de pensar, né? Então, uma mente racional, de ter uma mente emocional e de poder cultivar uma mente mais sábia, né? Da gente poder harmonizar aquilo que eu quero, eu posso ou eu devo, né? Então, equilibrar isso faz com que a alimentação fique num lugar de cuidado verdadeiro com a nossa saúde. E por que eu falei equilíbrio? Porque se eu ficar só também no emocional, só o que eu quero, só o que eu gosto, pode ser que não me leve para um bom caminho. Então, as pessoas, por exemplo, adoro amendoim. Tá, ele é saboroso, mas bastante calórico. Se eu ficar comendo muito amendoim, entra, né, e aí é matemática, entra uma quantidade de calorias bastante grande. Só minha mente emocional decidindo. Todos os dias eu comer amendoim. Na quantidade até não aguentar mais. A gente precisa também de uma mente racional para discernir. Opa, mas espera aí, nesse pacotinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Quanto tem? E uma mente mais sábia que vai equilibrar, tá bom? Eu não preciso ficar aí com a calculadora o tempo inteiro para somar quantas calorias tem em cada coisa, mas também não posso só querer ir para aquilo que só o paladar me agrada. Vou pensar na minha saúde. Então, mente sábia, equilibrando a balança entre o dever, eu tenho que comer isso porque é bom, ou eu gosto de comer aquele outro. Então, com mais flexibilidade, que é algo que normalmente a gente não encontra muitas vezes até no perfil das pessoas que procuram o atendimento, né? Então, existe uma inflexibilidade cognitiva. Então, eu não tenho essa flexibilidade para pensar e eu não tenho essa flexibilidade para escolher. Ou é tudo ou é nada. Ou eu posso comer do jeito que eu quero, à vontade, ou então eu não vou comer. Não existe esse caminho do meio. Jejum. E esse é o caminho do meio que a gente procura trazer, porque ele é mais sustentável. Vai fazer jejum por quanto tempo? Eu sei que você já 40 fez. dias e 40 noites. Eu sei que você já fez, que não é uma dificuldade, não é? Mas, assim, para a vida. Por anos. Não para agora. Não até o mês que vem. É difícil, né? Porque, assim, dizem que a geração mais recente, eles vivem muito só o agora. Não existe o depois. Essa é muito a mente emocional. Trazendo. Então, é esse equilíbrio. Que é a mesma coisa que a gente falasse, por exemplo, eu só trabalho. Meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra, apelido é bico. Não é só isso. É a gente também ter um momento de lazer. Tudo isso faz parte da vida. A mesma coisa a alimentação. Não é só eu devo. Tem o eu posso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Como equilibrar isso?
Não tem uma receita mágica para todos, porque cada um de nós é um ser único. Mas o corpo de cada um consegue se expressar de alguma forma para que a gente possa atender essa necessidade e oferecer aquilo que o corpo de fato necessita e não aquilo que eu imagino que seria bom. Verinha, muita coisa que você falou, assim, muita coisa. E eu não sei se são os meus gatilhos, né? Como é que a gente que está conversando e está pegando os meus gatilhos, né? Aliás, eu tenho que tomar cuidado, Diegão, com o que eu falo aqui. Tem um paciente que eu atendo com, enfim, um quadro de uso de substância. E aí, eu perguntei, né, se ele tinha, como é que tinha sido, se tinha usado essa semana. Aí ele falou, você parou de roer unha? O que você veio me perguntar? Você acredita? Ele tá atento, né? Danadinho. Ai, deixa sem resposta, né? Foi logo depois do episódio da recaída. É que nem filho. O paciente aqui é você. É boa saída, né? Eu falo, não faço o que eu faço. Não. Boa saída, que nem filho, né? Você comete algum deslize, cadê a atenção plena, né, mãe? Então, assim, tá ali a postos, né? Só esperando. Mas um dos motivos desse episódio é que eu recuperei os 7 quilos que eu tinha perdido depois do primeiro episódio. Mas eu até achei que mais agora, recentemente, você voltou a emagrecer. E aí, Verinha, minha dúvida é, para quem tá começando essa história do Mindful Eating, o que seria porque eu sei que é algo que tem que ser vivido na experiência, né? Todo isso que você explicou brilhantemente, assim, dá um contexto muito importante. E eu acho que, sei lá, me motivou a tentar de novo, né? Mas como é que o que seria, assim, um primeiro exercício, uma primeira prática para a gente se aproximar disso? E eu convido quem acompanha o Mente Zen a fazer também. O que você sugere, Verinha? Então, vamos imaginar que aqui ninguém tenha tido nenhum contato com isso, assim. E você queira mudar seu hábito alimentar, que pode até passar pela questão da perda de peso. Só que você, por exemplo, não quer fazer dieta, você de repente está cansado, já passou por muitos profissionais, tem uma coleção de papéis na gaveta, dieta de 1.200, 1.500, 700 calorias. A primeira pergunta que eu faria é: você realmente quer mudar? Você sente essa necessidade de estar mudando? Enquanto essa resposta para você não for sim, nem adianta a gente falar nada, não adianta começar. Precisa ter esse sim. Eu quero mudar. E aí, para você perguntar para você mesmo, o que te incomoda? Te incomoda aquilo que você come porque a sua saúde está ficando comprometida, seus exames bioquímicos vieram alterados, você fez, por exemplo, o exame e passou no médico, ele te deu maior susto, maior bronca. Você não está confortável no seu corpo do jeito que ele está. Você não está confortável. Tendo essa resposta, sim, eu quero mudar e eu sei por que eu quero mudar. Como a gente não trabalha com uma dieta, uma das coisas que a gente fez foi convidar nas unidades, e você pode fazer também, de maneira leve, divertida, você pode ser um investigador.
uma investigadora. Abra sua geladeira. Abra o seu armário. O que é que você vai encontrar? Faça um pequeno inventário. São mais alimentos naturais, tem muito alimento industrializado, está cheio de doce. Eu tenho vários pacientes que, quando fizeram essa investigação, encontraram coisas no armário que eles nem sabiam. Ou se assustaram com a quantidade de um determinado item que eles tinham. E eles não tinham percebido. Então, o primeiro passo é poder perceber. Então, por isso a gente começa na investigação. Essa investigação curiosa. Gente, o que eu vou encontrar no meu armário de Nárnia da minha casa? O que será que tem lá? Quantas latinhas, pacotinhos? Organiza. Será que tem coisa a mais ali? Menos. Coisa que você nem sabia. Eu falei, gente, comprei isso. Depois, a sua disposição de parar um pouquinho, de não sentar na mesa e já começar a comer. Percebe. A gente tem muita dificuldade de deixar comida no prato. Então, se permita trazer essa pequena pausa, e podem ser 2 respirações, de você perceber, se perceber antes de porcionar o prato, mesmo que seja outra pessoa que porcione. Você se centra e percebe o que ela está colocando no prato. Como é que está ficando esse prato? Enche os olhos. É isso mesmo. Uma estratégia é a gente até colocar um pouquinho menos no prato, já que existe a dificuldade de deixar. A gente põe menos, porque qualquer coisa a gente repete. A gente, se estiver em casa, pode repetir, se estiver na rua também a gente pode repetir. Então, põe um pouco menos, para você ir comendo e percebendo se isso preenche a sua necessidade. Porque, de repente, você olha assim, você fala, nossa, é pouquinho. E aí, quando você acaba de comer, fala assim, não, eu achei que era pouco. E, de repente, eu estou satisfeito. Meu estômago está razoavelmente preenchido, não tenho nenhuma sensação de fome, nem dor de cabeça, nem tremor, nem barulhinho no estômago. Porque muitas vezes o que acontece é o oposto. Eu acho até que pus demais, aí eu começo a comer. E, logicamente, vou me distrair. E quando eu perceber, o prato está vazio, consegui comer tudo. Yes. Não sobrou nada. Mais de 90% das pessoas faz isso. Então, uma estratégia é põe menos do que você acha que você comeria. Porque, às vezes, o tamanho do olho é um e o do estômago é outro. Então, se você terminar e quiser comer mais, honre sua fome. Não tem limites, velho. Tem. O estômago de todo mundo tem limite. Mas, às vezes, a gente ultrapassa esses limites. Não ouve os gritos do nosso estômago. Então, vai devagarinho, põe menos e percebe como é que você se sente. E ao comer, pelo menos de vez em quando, aprecia. Aprecia o que você está comendo. Aprecia como? Olhando. Seu prato é monocromático, tá colorido, você arruma tudo bonitinho no prato, você mistura tudo, como que é isso? Se permita sentir o aroma, pelo menos de vez em quando, para perceber quantas pessoas eu já não ouvi que comem vários alimentos, e aí quando a gente fala para sentir o aroma, eu falo, nossa, nunca tinha sentido isso. Como é maravilhoso. Ou
Nossa, se eu tivesse sentido o cheiro antes, eu não teria comido antes. Os 5 sentidos, e é isso que se trabalha muito com criança, eles nos trazem presença. Eles nos conectam com o agora. E se eu tiver mais presente, é mais fácil me conectar com essas percepções corporais. Se eu tiver no futuro ou no passado, essa conexão com o que está aqui neste momento presente, que é o corpo, não vai acontecer. Não vai acontecer. São essas pequenas pausas que a gente dá de se perceber, de perceber o nosso entorno, que podem fazer com que aquilo que eu vou comer ou quanto eu vou comer se modifiquem muito. A nossa tendência é aprender muito mais com as nossas experiências, e quando se fala de alimentação, isso é bem importante, do que simplesmente querer ouvir o que o outro vai me dizer, o que o outro vai me ditar como regra. Talvez você vá me dizer, mas tem gente que gosta assim, de ser mais incisivo. Mas gosta por quanto tempo? Ou ela quer que alguém diga algo, apostando que assim, se não der certo, a culpa também foi dela, né? Porque ela falou que era para fazer isso, só que na saúde não é assim. 1 e 1 não necessariamente são 2. Muitas coisas acontecem no caminho. Então, começar devagar, mas com passos consistentes, renovando essa intenção. Os deslizes fazem parte. Tem o estereótipo, as pessoas olham e falam assim, você deve comer, né? Então faz tudo certinho, dentro do que é certinho, né? Para a cabeça da pessoa. E às vezes eu tenho que fazer algumas coisas para tentar desconstruir essa imagem. Então, já gravei vídeo para paciente comendo brigadeiro, comendo pastel de feira. Porque tudo faz parte, comer normal é isso. Como assim, Verinha? Você estava comendo brigadeiro? Eu falei, eu posso, você não pode. É isso? Não, é para dizer que quem pode comer de tudo, não come qualquer coisa. Pode escolher. Entendi. São melhores escolhas. E aí eu não fico aguçando, né, o sistema de recompensa por proibir um monte de coisa. E aí aquilo vira tentação na vida, né? Pensamento obsessivo. Entendi. Não vou comer, não vou comer, não vou comer. Tô comendo. Então, retomando os exercícios aí, né? Esse caminho. Fazer essa investigação, né? Detetive que tem dos na sua armários. geladeira? O que tem nos seus armários? Lá em na casa sua não tem despensa? cebolitos, Nescau Ball, nada disso. Com certeza. Isso. Aí, antes da alimentação, dê um tempo para você perceber os seus sinais internos. Aguce os seus sentidos. Aguce os sentidos, e aí se serve e preste atenção nos sentidos ao alimentar. É isso? Sim. E a gente pode fechar com uma questão também bem simples, que parece assim banal, mas de novo, o corpo ensinando. Descansa o talher. Descansa o talher a cada garfada. Isso não só pode te ajudar a reduzir o volume total de coisas que você come, como ao mesmo tempo pode mudar seu estado de ansiedade. Ontem mesmo eu estava com uma paciente lá na clínica, era a primeira vez que ela ia. E aí, na entrevista inicial, para me apresentar, eu perguntei,
como que você come? Ela falou, em segundos. E o marido completou, e assistindo não sei o quê, mexendo no celular. Ela estava acima do peso? Sim. Então, o que a gente conversou? Tenta descansar o talher. Porque esse é um hábito automático que mostra muitas vezes, né? Então, da vida para o prato, o ritmo de ansiedade que a gente tem, né? 3, por exemplo, garfadas para começar a mastigar. Uhum. Esse aqui é o futuro. Este aqui é o presente. O presente está na boca. Você não pode saborear e viver o presente se você já está com o futuro engatilhado. Uhum. Não dá para fazer as duas coisas. Então, experimentem soltar o talher. E quando você tiver terminado de mastigar, aí você pega o outro. Se tiver muito difícil soltar o talher, você não lembra de jeito nenhum, só quando terminou a refeição, você vai lembrar? A gente pode fazer o quê? Troca. Se você é destro, utilize a mão não dominante, a mão esquerda, para você poder se alimentar. Isso vai ser desagradável, vai te tirar da zona de conforto. Então, você não vai precisar lembrar de mim ou do talher para soltar o talher. Já vai estar tão ruim comer com a mão que você não come, que você naturalmente vai soltar o talher. E a única coisa que você tem que prestar atenção é que você vai soltar e vai querer passar para outra mão. Uhum. Continua com aquela que traz desconforto, porque aí você consegue soltar o futuro e estar no presente, saboreando. Gostei, Verinha. Quem saboreia mais precisa de menos. É como a gente reconhecer os pequenos momentos de alegria na vida. A gente não fica esperando a felicidade eterna, mas a gente vive cada momento. Vou começar, Verinha. Projeto Verão. Muito bom. O Projeto Verão começa no outono. É... Isso aí. Adorei, Verinha. Ficou esse desafio aí. Depois você conta, né? Quando você encontrar de novo com a paciente, se piorou a conexão, desconectou de vez. Não, eu tô com medo agora, além de prestar contas da unha, eu vou ter que prestar contas do peso. O Diegão vai começar a tirar foto deu em cima da balança aqui, né? Sem pressão. Muito estresse, né? Muito estresse. Gente, não, mas não é isso. É que a câmera engorda, por isso que dá essa sensação que eu tô um pouco acima do peso. Não é, velho? Não, mas emagreceu, né, Gico? Então tá bom, adorei, Verinha, muito legal. Acho que necessário, porque é um tema, a gente vai abordando várias camadas, né? De novo o alimento, é como a cebola, né? Vai Muitas tirando camadas, muitas muitas camadas, camadas. Tá ótimo. E com isso a gente encerra o episódio de hoje do Mente Zen Podcast. Um grande abraço a todos.